Abra suas Bíblias, 2 Reis, capítulo 7, do versículo 3 ao 16. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que ficarmos sentados aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e lá morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos agora até o acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Ao cair da noite, eles foram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram na entrada do acampamento, não encontraram ninguém, porque o Senhor havia feito ouvir no acampamento dos sírios um som de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para nos atacarem. Por isso eles se levantaram e fugiram ao cair da noite. Deixaram as tendas, os cavalos e os jumentos, isto é, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam. Pegaram dali prata, ouro e roupas e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda e dali também pegaram 1000 coisas e as esconderam. Então disseram uns aos outros: não estamos fazendo o que é certo. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos agora e o anunciemos no palácio do rei. Foram e gritaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram: fomos ao acampamento dos sírios e não havia ninguém lá, nem voz de homem, mas só cavalos e os jumentos atados e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros e estes o anunciaram no palácio do rei. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: eu vos direi o que é que os sírios fizeram. Eles sabem muito bem que estamos famintos. Por isso saíram do acampamento para se esconderem no campo, imaginando: quando saírem da cidade, nós os capturaremos vivos e conquistaremos a cidade. Então, um dos seus servos respondeu: vamos enviar 5 cavalos dos que sobraram aqui dentro, para ver o que acontecerá, pois toda a multidão dos israelitas que restaram aqui, terá o mesmo destino que os que já morreram. Eles pegaram 2 carros com cavalos, e o rei os enviou com mensageiros atrás do exército dos sírios, dizendo-lhes: ide e vede. Eles foram atrás deles até o Jordão. No caminho encontraram roupas e objetos que os sírios na pressa haviam deixado para trás. Os mensageiros voltaram para contar isso ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos sírios. Assim, uma medida de farinha foi vendida por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai, muito obrigada por estarmos na Tua casa nessa manhã, louvando e bendizendo o Seu nome. Nós abrimos nosso coração, nossa mente para a Tua palavra que vai ser pregada. Senhor, desvenda essa palavra diante dos nossos olhos. Fala conosco mais ainda nesta manhã. Que possamos sair daqui, Senhor, desafiados, cheios do Teu Espírito Santo, para fazer a Tua obra, Senhor. Que possamos ter realmente essa consciência de que nós não podemos ficar calados. Toque-nos nessa manhã, muda a nossa história, Senhor, de evangelistas, de anunciadores da Sua palavra. Oh Deus, que cada um de nós seja um evangelista, onde quer que estejamos, que isso seja uma realidade na vida de cada um dos Seus filhos. Repreendemos todo demônio que entrou aqui para roubar a palavra, que entrou aqui para trazer distração. Ordenamos que vá para onde o Senhor determinar, e somente o Senhor tem liberdade nesse lugar. Declaramos isso em nome de Jesus. Amém? Essa história aconteceu no Reino do Norte. Israel era uma nação dividida nessa época. E os leprosos eram aquelas pessoas que moravam fora da cidade. Eles não podiam habitar junto com as outras pessoas. Eles não moravam com as suas famílias. Eles não moravam perto dos seus amigos. Os seus vizinhos eram leprosos como eles. Todos os anos de suas vidas como leprosos, era viver muito longe.
longe das pessoas que estavam bem de saúde. E era uma medida profilática. Eles tinham que buscar reclusão nessas cidades que eram unicamente destinadas para eles. Vestiam trapos. Toda foto que a gente vê de leprosos no Antigo Testamento eram roupas muito feias, porque quem se importava com o leproso? Quem se importava? Todos queriam distância deles, então as suas roupas eram sempre trapos. Quando eles tentavam se aproximar da cidade à procura de comida, eles tinham no seu pescoço um guizo, um tipo de um colar, e ele tinha algumas pedrinhas que faziam um barulho. Então ele tinha que fazer um barulho com aquele... Conforme ele andando, aquilo se balançava e fazia barulho. Então as pessoas sabiam, conheciam esse som. É um leproso. Afaste-se, saia de perto, você não pode estar aqui. E mandavam ele embora. E eles tinham que avisar que eles estavam por perto. A sua presença era indesejada. E mesmo sabendo que eram indesejados, mas por causa da fome, eles muitas vezes se aproximavam das cidades. E a única coisa que eles esperavam era a morte. A morte era a única coisa certa na vida de um leproso. Ele sabia que estava ali abandonado e naquele lugar ele ia morrer. E nunca mais ele ia abraçar sua mulher, seu filho, seu pai, seus amigos, os amigos que ele tinha. Nunca mais. Ia ter um contato físico de abraçar, de beijar, de sentir amor. E eles também não viam manifestação de amor por parte das outras pessoas. Irmãos, isso é um retrato muito fiel de como éramos e de como é uma pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia compara o pecado à lepra. É algo que corrói e destrói e que nos afasta do amor de Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo. Deus interferiu nessa história, que tinha tudo para ter um final infeliz. Que a Bíblia diz que toda a humanidade pecou e toda a humanidade está separada de Deus, porque o pecado quebra a comunhão do homem com Deus. Mas Deus interferiu nessa história, quando Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz em nosso lugar, pagando o preço, se fazendo como um de nós, levou sobre si todos os nossos pecados, os pensamentos maus, a malignidade do coração, Ele levou sobre Ele. E a partir de aí Ele abriu seus braços na cruz e disse: está consumado, tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Agora, aqueles que receberem a Jesus, eles serão feitos filhos de Deus. E a obra da salvação, ela é uma obra totalmente exclusiva de Deus. Deus quis nos salvar, Deus se importou com a gente, Deus veio em forma de homem, se fez homem, habitou entre nós, porque Ele nos amou. Em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único para morrer em nosso lugar. O maior amor que a gente conhece aqui na terra é o amor de mãe. Que mãe, você não sabe até onde pode ir uma mãe por causa de um filho. O que ela é capaz de fazer.
Mãe dá vida pelo filho. Tem mãe que quando tem que decidir, o médico pergunta, é um parto de risco, tem que escolher o filho ou a mãe. A mãe fala, salva meu filho. Quantas mães já partiram para a eternidade porque optaram pelo filho? Mas mesmo assim nós sabemos que tem mães que jogam seus filhos no lixo, que põe num saco de plástico e joga no rio. Mas o amor de Deus é um amor de tal maneira que jamais poderemos compreender. Como um Deus santo se importa comigo, pecador. Como um Deus tão puro olha para mim. Como? Imensurável é o seu amor. Maravilhoso é o seu amor. Porque Ele nos ama como somos. Ele não espera você mudar. Não, primeiro eu vou mudar, vou parar de fumar, vou parar de beber para Deus me amar. Deus te ama. Deus nos ama hoje da mesma maneira, na mesma intensidade com que Ele nos amava ontem. Com que Ele vai nos amar amanhã. É a mesma intensidade, o amor de Deus por nós é inabalável. E a gente erra, a gente pinta, a gente borda e Deus continua nos amando. Mas o pecado é uma praga, é uma doença, é um câncer que separa o homem de Deus. Que apesar dele nos amar, quebra a nossa comunhão. Aqueles leprosos estavam ali morando fora da cidade, passando fome, necessidade. Dentro da cidade também tinha fome. Porque o inimigo estava do lado de fora, os sírios. Os sírios estavam cercando Jerusalém, o reino do norte. Estavam ali cercando. Não podiam sair da cidade. Porque tem um inimigo feroz lá fora. Mas lá fora estão os leprosos. E os leprosos dizem um para o outro, nós não podemos entrar na cidade. E também sabemos que dentro da cidade não tem comida. Mas nós sabemos que no acampamento dos sírios tem comida. Então como a gente vai morrer mesmo? Vamos morrer com a barriga cheia. Vamos tentar algo. Não vamos morrer sem tentar fazer alguma coisa. Vamos até lá. E então eles foram até o acampamento dos sírios. E quando eles chegaram lá, não tinha ninguém. Estava um silêncio. Só haviam os animais, os cavalos, os jumentos. Mais nada. E eles entraram na tenda e tinha comida, e tinha ouro, tinha prata, tinha roupas. E eles começaram a comer. Imagine como eles não comeram naquele dia. Mataram a sua fome. E pegaram as coisas e esconderam. E voltaram de novo. E era muita coisa que tinha ali. E de repente algum deles falam, opa, o pessoal lá na cidade está com fome. Eles não sabem que tem esse monte de comida aqui. Vamos avisar. Vamos dizer para eles que tem comida aqui fora. Então eles gritaram lá, olha, tem comida. Os sírios foram embora, não tem ninguém. E lá em cima eles não acreditaram. Imagina, eles estão mentindo. O rei falou, isso é uma armação. Não, mas... Ô rei, manda alguém lá para ver se é verdade. Então o rei manda uns homens e verificam, realmente, é verdade. Os sírios foram embora e está cheio de comida, tem roupa, tem riquezas. Nossa, que dia feliz esse. Que dia alegre. Tudo deu certo, que surpresa agradável. A Bíblia diz assim, salvai alguns daqueles que estão caminhando para o inferno, que tem muitos. Mas quando eles encontram aquele acampamento, tem comida. Gente, tem comida, não vão morrer de fome. Eles se alimentam, tem ouro, tem prata, tem tanta coisa. Quando você encontra Jesus, você encontra tudo o que você precisa. Quando você encontra Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque Jesus é irresistível. Por isso que o nome dele, um dos nomes de Jesus é maravilhoso. O seu nome será maravilhoso. E quando ele veio fazendo maravilhas. Veio curando, veio libertando, veio trazendo paz, veio trazendo alegria.
E quando você entrega a sua vida de verdade para Jesus, Ele escreve seu nome no livro da vida. E quando você passar dessa para outra vida, você sabe que vai morar eternamente com Jesus. Que maravilha que aqueles homens saíram dali e foram avisá-la na cidade. Nós não podemos ficar calados, irmãos. Não podemos ficar calados diante de tudo que Jesus tem feito na nossa vida. Eu lembro que quando iam me evangelizar, o pastor que ganhou minha família para Jesus, ele chegava em casa e eu não queria. E eu dizia para minha mãe, eu não quero ser crente, eu não quero. Sejam vocês. Com 15 anos, ele entrava pelo portão, eu pulava a janela do meu quarto, pulava o muro e ia embora. Várias vezes eu fiz isso. Até o dia que ele chegou de repente, não deu tempo eu fugir. E naquela tarde ele falou para mim, irmã Eliene, vamos estudar a palavra de Deus? E eu, por que ele me chama de irmã? Não sou irmã dele. Mas eu senti amor nas palavras dele. Eu disse assim, mas o meu short é muito pequenininho. Não tem problema. Vamos estudar a Bíblia? Jesus é assim. Jesus, Ele nos aceita. E o seu amor nos constrange. Porque eu não usei mais aquele shortinho. As coisas foram ficando diferentes porque a mudança começou dentro de mim. Jesus entrou lá dentro. E a mudança veio para fora. E eu comecei a externar aquilo que estava lá dentro de mim. O Jesus maravilhoso entrou na minha vida. Como crerão se não há quem pregue? Como vão ter as suas vidas mudadas, as pessoas, se nós nos calarmos, se não falarmos daquilo que Jesus tem feito na nossa vida? Há muitas desculpas sendo dadas. Eu não tenho experiência, não conheço a Bíblia. E se fizerem uma pergunta que eu não sei responder, meu irmão, minha irmã, Jesus te salvou. Você é salvo? Você tem essa experiência de novo nascimento? Você olha para a sua vida e você constata que você não é mais a mesma pessoa? Que Jesus mudou a sua vida? Então você tem um testemunho para contar. Você pode falar disso. Eu era uma pessoa que não conseguia dormir. Eu era uma pessoa de pavio curto. Eu era infeliz. Eu não tinha paz. Eu não tinha alegria. Mas depois que Jesus entrou na minha vida, mudou a minha história. Mudou a história da minha família. Lá em casa está tudo diferente. Você pode falar disso. Não, eu sou só uma dona de casa. Eu não sei nem falar direito. Minha mãe, ela é uma senhora já dos seus 70 anos. E as vizinhas dela, todas, ela já falou de Jesus e já ganhou um monte de vizinha para Jesus. E às vezes ela fala assim, filha, tem uma vizinha nova aí. Fala de Jesus para ela, você. Eu falei, não, mãe, a vizinha é sua. Eu falo para as minhas, você fala para as suas. E ela tem falado de Jesus. Aí alguém diz assim, mas eu não fiz curso de teologia. Onde está escrito aqui na Bíblia que para você falar de Jesus, você precisa fazer teologia? A gente precisa fazer teologia para se capacitar para o ministério. Precisa mesmo. Mas para falar de Jesus, precisa ter nascido de novo. Porque a notícia é muito boa. É algo extraordinário que aconteceu na nossa vida. Então não dá para ficar calado. A gente quer contar. Quando uma coisa boa acontece com a gente quer contar para todo mundo. E as pessoas que nós amamos, nós queremos que elas também tenham a mesma bênção na vida delas. A gente quer compartilhar. A gente quer que a família viva aquela experiência também. É assim ou não é, irmãos? É assim. A cidade de Cali, na Colômbia, foi uma história assim que me marcou muito, porque a cidade de Cali era uma cidade do Pablo Escobar, centro do narcotráfico mundial. E essa cidade estava entregue ao crime, entregue à maldade, à malignidade.
Mas a igreja naquela cidade se levantou. E a igreja na cidade de Cali se uniu. Os presbiterianos, os batistas, os quadrangular, a Assembleia de Deus, eles se uniram. E resolveram orar pela sua cidade, para que o Senhor mudasse a história de Cali. Eles começaram a orar numa igreja, a igreja ficou pequena, foram para um outro lugar, eles terminaram orando no estádio da cidade. O prefeito, quando viu o movimento de oração, falou: podem orar no estádio, a prefeitura não vai cobrar nada por isso. Era tão grande a multidão orando pela cidade, querendo que o Senhor interferisse na história daquela cidade, que a multidão fora do estádio era maior do que aquela que estava do lado de dentro. E aí, irmãos, quando a igreja ora, quando a igreja se une, quando há esse amor, quando você se importa com quem está dentro da cidade, Jesus faz alguma coisa. E a história de Cali mudou. Eles tiveram naquela semana evangelização. Todas as igrejas evangelizando, entrando nos becos, nos valados, nas favelas, falando do amor de Deus, orando nas casas. Nas igrejas também fazendo aquela intercessão. E naqueles dias, finalmente a polícia matou o Pablo Escobar, que até então não tinha, era impossível. E naquele fim de semana, o cartel de Cali foi grandemente bombardeado, acabou. Naquele fim de semana ninguém morreu em Cali. Uma coisa que não acontecia há décadas. O prefeito reconheceu que a paz da cidade era resultado da igreja na cidade. Ele falou assim: nossa, hoje nós temos paz aqui em Cali, é porque a igreja orou. Eles viram, toda a cidade viu, um corpo de Cristo, o corpo de Cristo, se reunindo para orar, porque amavam as pessoas daquela cidade. Porque se importavam com ela. Porque queriam que Jesus mudasse a história daquelas pessoas. Meus irmãos, quando é que nós vamos sentir isso por nossa cidade? Quando é que nós vamos realmente nos importar com as pessoas da nossa cidade? Quantas vezes nessa semana você clamou ao Senhor pela sua cidade? Pelos jovens que estão morrendo por causa das drogas, estão morrendo cedo, o diabo está levando todo dia. Os traficantes que estão viciando nossas crianças, que são o aviãozinho deles. Esses criminosos, roubando toda hora, matando por causa de uma aliança. Quando é que nós vamos falar? Quando nós vamos falar? Porque a gente está calado. Porque a igreja de Jesus em São Vicente, na Baixada Santista, ela só quer bênção. Deus, eu quero carro. Deus, eu quero casa. Deus, eu quero emprego. Meu irmão, ora assim: Deus, eu quero que o meu vizinho seja salvo. Deus, eu quero que a minha família seja salva, Deus. Eu quero que os meus amigos que trabalham comigo sejam salvos, Deus. E aí, com a sua vida, você vai falar. Você vai falar. E quando tiver oportunidade, você vai verbalizar. E você vai dizer o que aconteceu com a sua vida. Porque nós não podemos ficar calados. Não podemos nos omitir. O livro de João, o Evangelho de João, capítulo 6, do 5 ao 12, mostra que Jesus amou compassivamente aquela cidade. Se a igreja quiser impactar a cidade, ela tem que se compadecer dela. Ela tem que ver aquela cidade como um rebanho que não tem pastor, porque foi o que Jesus falou. Eles são como ovelhas que não têm pastor. Jesus tem um monte de gente nessa cidade, irmãos. Ele tem um monte de gente nessa cidade que ainda não conhece Ele. Que estão esperando apenas que alguém chegue e fale do amor de Deus.
Gente na cidade que tem sonhos, gente que na cidade tem fome, sofre de solidão, sofre de falta de identidade, sofre com medo. Na cidade as pessoas estão sofrendo. Na cidade as pessoas estão gemendo. Elas precisam conhecer Jesus. Sangster disse: como irei sentir-me no dia do juízo final, se passarem diante dos meus olhos todas as oportunidades que perdi, e ficar provado que minhas desculpas não foram mais que meros disfarces para meu orgulho e acovardamento? Como é que eu vou me sentir naquele dia? Por que a gente dá tanta desculpa? Não sei falar, não chegou o tempo, não estou preparado. Meu irmão, você está preparado. Você pode falar de Jesus. Você pode orar pelas pessoas. Você pode contribuir para missões. E tudo isso você está fazendo a obra de Deus. Será que um marinheiro ficaria parado se ouvisse o clamor de um náufrago? O cara está lá no navio, tem alguém se afogando. Você acha que ele ia continuar dirigindo o seu navio e deixaria aquela pessoa morrer no mar? Por mais ruim que ele fosse? Será que um médico permaneceria sentado, deixando seus pacientes morrerem? Em São Vicente eles deixam. Mas não tem nada a ver com o juramento que ele fez. Será que um bombeiro, ao saber que alguém está perecendo no fogo, ficaria parado e não ia prestar socorro? Qual é o bombeiro que vê numa situação de emergência, ele não vai lá e tenta resolver? E você? Você vai ficar à vontade vendo o mundo ao seu redor sendo condenado? Você fica deitado na rede, sossegado, não tem nada a ver com isso? David Livingstone falou assim: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Jesus foi um missionário, Jesus pregou a palavra, Jesus falou do amor de Deus. E ele disse: agora vocês vão e façam o mesmo. Fique de pé, quero orar com você. Põe a mão no seu coração. Fale com Deus. E proponha no seu coração que a partir de hoje você vai falar mais de Jesus. Senhor, eu peço perdão por tantas oportunidades que eu já tive e eu não aproveitei. Tantas oportunidades de falar do Senhor e eu achei que não estava preparada. Eu achei que teria uma outra oportunidade. Pessoas que nunca mais vi. E que eu espero que o Senhor dê outra oportunidade, se elas ainda estiverem vivas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a aproveitar cada oportunidade. Sermos evangelistas, anunciadores das boas novas. Não nos calarmos na nossa cidade. Mas amarmos, Deus, cada pessoa que não te conhece, cada pessoa que não tem paz, cada pessoa na cidade que está com medo, que tem insônia, que não tem esperança, que não tem paz, não tem alegria, não te conhece. Mas eles têm vizinhos cristãos, que podem orar com eles, que podem falar de esperança, que podem falar do Senhor. Muda a nossa história nessa manhã, Senhor. Muda a nossa história nessa manhã. Nos enche com o Teu Espírito Santo. Nos enche com o Teu Espírito Santo. Que sejamos labaredas de fogo nas Suas mãos. Gente cheia do Teu poder. Cheia do Seu amor. Que não se calam diante de nada. Mas sempre vão em frente e anunciam a Sua palavra. E te fazem conhecido por onde quer que andarem. Muda a nossa vida, muda a nossa história nessa área.
Que a igreja Peniel seja uma igreja comprometida com o anúncio do reino, de que o reino está entre nós, de que o reino chegou, o reino do Senhor está em nós. Aleluia. Em nome de Jesus.